Olá, meus amigos, então mais um vídeo respondendo algumas perguntas comuns sobre algumas etapas, alguns termos da construção civil que não são muito esclarecidos, e a gente veio nessa missão de tentar esclarecer. Então, uma dúvida muito comum, né? O que é CND de obra? Esse documento, esse CND, o que é isso aqui? O que é CND? Esse documento famoso e que o cartório de registro de imóveis ele pede esse documento para poder averbar uma construção. E aí fica assim, meu Deus, o que é isso? O que é a CND de obra? CND de obra é a certidão negativa de débitos. Certidão negativa de débitos. Ou seja, como o nome já diz, é que não existem débitos a serem pagos, porque está negativo, ou seja, não precisa. Ou seja, né, não precisa pagar mais nada, é uma certidão negativa, que não existem débitos a serem pagos. Débitos sobre o quê? Então, basicamente, a CND de obra, esse documento que ele é emitido pela Receita Federal do Brasil, né? A gente tem uma série de procedimentos que temos que adotar, que fazer, que realizar para emitir a CND, mas, em suma, né, explicando o que significa apenas a CND, o que é? É a quitação de débito dos impostos sobre a MO, a mão de obra que executou a construção. Ou seja, a casa, o prédio, seja lá o que for, uma construção civil, né? Seja lá o que for, precisou de pessoas para botarem a mão na massa mesmo, executar o que precisa executar, subir, etc e tal, maravilha. E aí, esses trabalhadores, eles têm direito ao INSS. Sabemos, o INSS é Instituto Nacional de Seguridade Social, é isso? Acho que é isso. Então, basicamente, é um fundo do governo, vocês conhecem bem o INSS, ele é muito popular, para garantir a segurança social de trabalhadores, de pessoas que trabalham, beleza? E aí, o que acontece? É muito comum essa mão de obra ela ser informal. Então, infelizmente, a gente tem esse buraco, infelizmente ou não, não sei, a gente tem esse buraco aí, né, que muitas vezes as pessoas que executam obras de construção civil, geralmente são uma mão de obra mais informal. E aí o que acontece? Não recolhe INSS, não recolhia num passado distante, né? E aí, mas mesmo assim, essas pessoas têm direito ao INSS. E aí, o país, acho que numa tentativa de mitigar isso, criou essa regra, né, amarrou esse documento a todo o processo registral para que toda obra passe pela Receita Federal, exista um valor, né, tem um valor a ser recolhido, e aí o proprietário da obra, o proprietário do lote, o responsável pela execução, ele tem que recolher esses tributos referentes às pessoas que executaram a obra. Todo esse valor vai para os cofres públicos do INSS, que serve aí depois como segurança social para os trabalhadores, tá? Eles podem recorrer a isso e tudo mais. Então, a CND de obra nada mais é um documento que comprova a CND de obra. Então, em suma, resumindo, a CND de obra nada mais é do que um documento que comprova que esse valor de imposto sobre a construção foi pago para os cofres públicos. Esse imposto é referente à mão de obra que executou a construção. Então, você, após a aferição, sai um valor lá no portal ECAC, né? Você faz a aferição, hoje em dia está instituído o SERO, você faz toda a aferição pelo SERO, vai sair um valor lá, você paga o valor e será emitida a CND de obra, a certidão negativa. Significa assim, olha, aqueles impostos que o proprietário da obra e tal tinha que pagar, foi pago. E aí você leva esse documento lá no registro de imóveis para eles poderem averbar a construção na matrícula, beleza? Então, tá respondido o que é CND de obra. Dúvidas, mandem aqui nos comentários, faça sinal de fumaça e seguimos, nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado, até mais!